Todo mundo está buscando por algo grande, um momento que mude tudo, um projeto que dê certo, uma chance, uma porta aberta, um sinal. Mas e se, em vez de uma explosão de oportunidades, você só precisar de um peixe? Eu sei. Hoje a gente começa esse devocional com uma pergunta que talvez ecoe aí dentro. E se o que eu tenho for pouco demais? Sabe, tem dias que a gente sente que não tem força, que não tem voz, que não tem fé, que não tem ânimo. Vamos falar de por que talvez o que você chama de pequeno seja justamente o que Deus vai usar para começar outro milagre na sua vida. Às vezes, a diferença entre o hoje frustrado e o amanhã transformado é uma pequena chance bem aproveitada. Não é sobre fazer muito, é sobre estar com o coração no lugar certo quando aquele momento chega. Talvez hoje você só precise de um cliente, de uma conversa, só precisa daquele sim, de uma ideia simples que ninguém viu. Mas tem um detalhe, não dá para enxergar um peixe quando a gente só está olhando para o oceano. Nós ansiamos tanto pela pesca final que não percebemos as ondulações nas águas. Essas ondulações são, frequentemente, o Espírito Santo nos falando e atualizando do que está acontecendo. E hoje, eu espero que possamos aprender a notar essa sutil voz. Vamos começar a contar uma história real. Uma história sobre um pescador frustrado, de uma rede vazia e de uma noite inteira tentando. Então aparece um homem com um simples pedido. Jogue a rede de novo. Mais uma tentativa. Só mais uma. E o resultado foi uma rede cheia e uma vida que nunca mais foi a mesma. Esse homem era Jesus de Nazaré, o Messias. E o que ele deu não foi só peixes, foi propósito, direção, foi sentido. E aquela história sobre um menino com um coração leve. No Evangelho de João, capítulo 6, encontramos um menino que aparece rapidamente na narrativa, e um menino que não tinha muito. 5 pães e 2 peixinhos. E diante de uma multidão faminta de 5.000 pessoas, isso era basicamente nada. Mas foi justamente esse quase nada que Jesus usou para realizar um milagre. João 6, 9. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Se ele tivesse só um único peixe, Jesus teria feito o mesmo. Porque nunca foi sobre o material disponível, mas sobre a excelência daquele que pode prover. O menino da multiplicação não tinha um banquete. Ele não era importante e nem líder religioso, mas ele entregou o que ele tinha. Ele não alimentaria multidões com seus recursos, mas Jesus sim. Você pode achar que a sua oração é pequena, que sua fé está fraca, que a sua entrega é imperfeita, mas quando você entrega o que você tem, Jesus faz o milagre. Não importa o tamanho da sua frustração hoje. O que você precisa não é mais, é o certo. A oportunidade certa, a direção certa, a presença certa no seu barco. Qualquer um que teve uma experiência com Jesus sabe que ele sempre nos mostrou que uma pequena chance era o suficiente para ele mudar a vida de alguém. E talvez essa chance já esteja mais perto do que você pensa. Pense na sua situação atual hoje. O que você perde por abrir o seu coração e pedir uma vez? Mas o milagre só pode acontecer porque alguém entregou o que tinha. E é sobre isso que Deus fala conosco hoje. Não é sobre o que falta, é sobre o que você já tem. O seu tempo, o seu dom, seu sorriso, sua oração cansada, seja lá o que for. Se você entregar com sinceridade, é o suficiente para Jesus começar o milagre. E o texto ainda diz que depois que todos comeram, ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus não só multiplica, Deus satisfaz e ainda transborda. Porque diferente de nós, ele não desperdiça o pouco que você entrega. Ao final do milagre, sobraram 12 cestos. O peixe que você entrega pode voltar como algo que alimenta muitos e ainda sobra. Às vezes, você não vê agora os frutos do que você entregou, mas Deus viu e vai usar. Hoje,
Deus talvez esteja te dizendo: você está esperando ter tudo, quando eu só estou pedindo aquilo que você tem. Não espere estar forte para orar ou pronto para servir. Não espere ter muito para dar. Você só precisa de um peixinho e fé suficiente para colocar esses peixes nas mãos dele. O que é o seu peixe? Um talento? Uma palavra? Um minuto? Um sorriso? Um pedido de perdão? Não subestime o que Deus pode fazer com a sua entrega sincera, mesmo que pequena. Uma oração que todos nós podemos fazer nesses casos é: Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos na Tua presença nesse momento. Venha a nós, Pai, pois precisamos de Ti, mas eu não consigo ir até aí. Em nome de Jesus eu clamo. Amém. Que hoje você tenha coragem de entregar o seu pouco, apenas entregar e confiar, e a resposta virá. O milagre não começa com muito, começa com a entrega do pouco, nas mãos certas. Não despreze os pequenos começos. Às vezes é só um peixe, mas é o peixe que muda tudo. Se essa mensagem falou com você, deixe nos comentários: Jesus entra no meu barco, e compartilha com alguém que está precisando lançar a rede mais uma vez. A gente se vê no próximo devocional. Até lá, paz e café.